Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5 e o versículo de número 19, que diz assim: E Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa e para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado ao teu favor e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. Então partiu aquele homem e começou a pregar em toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, curva sua cabeça, não precisa se levantar. Pai, Deus maravilhoso, Deus eterno, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, e te pedimos agora, Senhor meu Deus, que o Senhor fale conosco, e como sempre temos pedido nesse lugar, Senhor, fala conosco, Senhor, a palavra que nós precisamos ouvir, não a palavra que queremos, Senhor. Porque, Senhor meu Deus, nós acreditamos, Senhor meu Deus, que o Senhor é o que tem a palavra de vida eterna. Então, Senhor meu Deus, seja nos exortando, ou seja, Senhor meu Deus, ó Pai, nos edificando, Senhor meu Deus, ó Pai, mas fala conosco, Senhor. A palavra que nós precisamos ouvir, Senhor meu Deus, palavra que vai mudar a nossa história, que vai mudar o nosso rumo, que vai nos fazer mais crente, que vai nos fazer mais fiel, que vai nos fazer, Senhor meu Deus, ó Pai, uma pessoa cada dia mais crente na tua presença. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, louvado seja Deus, ele está inserido, louvado seja Deus, nos milagres de Jesus. Jesus, louvado seja Deus, ele operou, louvado seja Deus, mais de 40 milagres. Uns diz que foi 42, outros diz que foi 44. Louvado seja Deus, e há quem diga que foi 46, que estão relatados nas Escrituras. João, louvado seja Deus, ele vai ser mais específico, ele vai dizer que se fosse se escrever, louvado seja Deus, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou, louvado seja Deus, não caberiam os livros, louvado seja Deus, na face da terra, para conter tudo que Jesus fez. Louvado seja Deus, eu quero crer, louvado seja Deus, que Jesus, ele fez, ele faz e ele continua fazendo nas nossas vidas. O texto, louvado seja Deus, que nós lemos, está inserido entre os milagres de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, louvado seja Deus, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus, louvado seja Deus, e seus discípulos, eles saem, louvado seja Deus, de um determinado lugar, e eles entram no barco, louvado seja Deus, em direção para atravessar, para, louvado seja Deus, para o outro lado, para ir a um lugar, louvado seja Deus, chamado Gadara. Gadara, louvado seja Deus, era uma cidade, louvado seja Deus, aonde, para que se chegar nela, louvado seja Deus, eles tinham que atravessar, louvado seja Deus, ali, o mar da Galileia, ou louvado seja Deus, o rio da Galileia, como você preferir. E a Bíblia diz que quando eles estão atravessando pelo mar, louvado seja Deus, uma tempestade vem, louvado seja Deus, e atinge o barco. Mas a mensagem dessa noite não é sobre a tempestade, louvado seja Deus, mas eu quero abrir um parênteses para dizer para você que toda vez que Jesus vai convidar você para passar para o outro lado, ou seja, do natural para o sobrenatural, louvado seja Deus, ou toda vez que Jesus ele tem algo para operar na tua vida, que Jesus ele tem algo para fazer na tua vida, louvado seja Deus, não pensa que sempre que vai ser fácil, não, louvado seja Deus, Deus ele pode fazer e ele faz maravilhas, mas o que nós entendemos quando eles vêm, louvado seja Deus, ele vai atravessar para ir até Gadara, e eles dão de cara com aquela tempestade, louvado seja Deus, aqui existem impedimentos, porque o que Jesus estava dizendo é, pode levantar, louvado seja Deus, o que for contra a tua vida, mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você, que seja qual for a tempestade que se levantar, Jesus vai colocar ela por terra, e um milagre vai acontecer na sua vida. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que quando eles atravessam aquela tempestade, Jesus se levanta e diz para o cala-te mar, aquieta-te vento,
louvado seja Deus, e ele vai agora, louvado seja Deus, fazer com que, louvado seja Deus, eles chegam em Gadara. Mas por que, louvado seja Deus, o inimigo não queria, louvado seja Deus, que aquelas pessoas, ou que Jesus chegasse em Gadara? O motivo era porque lá em Gadara existia alguém que estava aprisionado pelo inimigo, existia alguém, louvado seja Deus, que estava aprisionado pelo inimigo das nossas almas. Louvado seja Deus. E Jesus, quando Jesus chega, não existe barreira, não existe, louvado seja Deus, ninguém que fique preso, seja numa enfermidade, seja num vício, seja numa situação contrária, seja, louvado seja Deus, em um problema, porque Jesus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Olha o que a Bíblia diz. Jesus vai chegar em Gadara, e nos dá a entender o texto, que aquele homem, ele estava preso, ele estava, louvado seja Deus, acorrentado em algum lugar, porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquele homem, ele andava nu. A Bíblia diz que ele, louvado seja Deus, ia em direção ao fogo, que ele ia em direção à água, louvado seja Deus, que ele vivia nos cemitérios. Olha a situação daquele homem. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele coloca os pés, louvado seja Deus, vamos dizer assim, na praia de Gadara, eu não sei aonde aquele homem estava. Eu não sei aonde é que aquele homem estava. Eu não sei qual era a grossura das correntes que o prendiam. Eu não sei qual era, louvado seja Deus, a situação, louvado seja Deus, que o prendia. Mas eu sei de uma coisa, louvado seja Deus, que ele veio ao encontro de Jesus. A palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que seja qual for a situação que você está vivendo, mas se você conseguir, se você der um passo até Jesus, a palavra de Deus vai dizer, louvado seja Deus, que haverá, louvado seja Deus, um milagre na sua vida. A palavra de Deus vai dizer para nós, que se você correr até Jesus, louvado seja Deus, ele pode fazer um milagre na sua história. Aquele homem, louvado seja Deus, ele vinha até Jesus, movido pelo inimigo, movido, louvado seja Deus, pelos espíritos malignos que estavam sobre a vida dele, movido, louvado seja Deus, pelas situações que o aprisionavam, mas ele vem até Jesus. E quando ele chega, louvado seja Deus, os demônios que estavam sobre a vida dele, louvado seja Deus, que estavam ali, pergunta: por que o Senhor veio nos atormentar? Por que o Senhor veio até aqui? E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que aquele homem, louvado seja Deus, que Jesus, ou melhor dizendo, ele vai repreender aquele demônio. Mas o que eu quero grifar nessa mensagem, louvado seja Deus, é que aquele homem, que Jesus libertou aquele homem, que Jesus, louvado seja Deus, tirou aquele homem daquela situação. E o que eu quero grifar nesta noite é que Jesus, ele pode fazer também na sua vida nessa noite. Que Jesus, ele pode operar o milagre que for, que não existem cadeias que te prendam, que não existem cadeias, louvado seja Deus, que venha te prender. O que Jesus, louvado seja Deus, ele está dizendo para mim e para você nessa noite, é que ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para fazer na sua vida. Basta você acreditar. O que Jesus está dizendo para nós, diz para nós que, louvado seja Deus, aquele homem estava aprisionado por uma legião de demônios. O texto vai dizer para nós que aquele homem, ele vem ao encontro de Jesus, e aqueles demônios começam a dizer: olha, louvado seja Deus, por que vocês vêm? Ou por que você está vindo nos perturbar?
dizer, louvado seja Deus, que Jesus, Ele repreende aquela legião. Ele repreendeu aquela situação na vida daquele homem. E a Bíblia diz que agora, louvado seja Deus, aquele homem, louvado seja Deus, ele é transformado. E é aqui que eu entro, louvado seja Deus, que entra a mensagem desta noite. Louvado seja Deus, o que Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite é: louvado seja Deus, o que acontece comigo e com você depois que Jesus vem? A Bíblia diz que aquele homem, louvado seja Deus, agora ele é primeiro, ele é liberto. Primeiro, louvado seja Deus, o inimigo deixa a vida daquele homem. Segundo, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que aquele homem agora, louvado seja Deus, ele vai ser, louvado seja Deus, transformado. Louvado seja Deus, porque agora, louvado seja Deus, as pessoas quando olham, falam, mas não era o gadareno, não era aquele homem que estava, louvado seja Deus, caído, que estava ali, louvado seja Deus, que andava nu pela cidade, que fazia, louvado seja Deus, aquelas coisas, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele vai até os pés de Jesus, Jesus expulsa, e agora ele muda, louvado seja Deus, totalmente. Agora ele coloca as roupas, agora louvado seja Deus, e ele vai, louvado seja Deus, mas ele continua na presença de Jesus. O que eu entendo, louvado seja Deus, e que eu quero mostrar nessa noite, através dessa palavra, é que nós, muitas vezes, louvado seja Deus, nós até vamos para a presença de Jesus, mas muitas vezes, quando nós estamos necessitados, ou quando nós estamos precisando de alguma coisa, ou quando, louvado seja Deus, mas quando Jesus, louvado seja Deus, ele faz algo na nossa vida, aí, louvado seja Deus, nós viramos as costas muitas vezes. Até muitas vezes agradecemos a Deus, mas depois, louvado seja Deus, nós não continuamos na presença dele. Mas olha o que o homem vai dizer. Louvado seja Deus, olha o que o texto melhor vai dizer. Aquele homem, ele vai estar ali com Jesus, com seus discípulos conversando. Louvado seja Deus, e agora chega a hora de Jesus partir de Gadara. Chega a hora de Jesus ir embora. E quando Jesus está subindo no barco, aquele homem, ele chega e ele diz: Jesus, eu quero ir contigo. Jesus, eu quero ir com o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero conseguir a caminhada com o Senhor. E Jesus diz: ei, não. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá para os seus, para a sua casa. Se eu fosse colocar um tema na mensagem dessa noite, é depois do culto. Depois do culto. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para aquele homem: não, louvado seja Deus, eu quero que você recebeu essa maravilha, você foi liberto, você foi curado. Agora, louvado seja Deus, você precisa anunciar isso. Você precisa anunciar isso. Você precisa, louvado seja Deus, falar para os seus. Você precisa voltar para casa, mas com uma perspectiva, louvado seja Deus, que o teu milagre, que a tua, louvado seja Deus, que a tua, louvado seja Deus, a bênção que você recebeu, não é um segredo, mas é algo a ser compartilhado com todas as pessoas que você puder compartilhar. Jesus, louvado seja Deus, ele vai dizer, ele vai falar, louvado seja Deus, com aquele homem, e ele vai dizer: vai para a tua casa. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Louvado seja Deus, que nós temos que ser, louvado seja Deus, os missionários, os discípulos de Jesus. Nós já recebemos, louvado seja Deus. Eu preguei sexta-feira em uma outra igreja, a qual nós somos convidados, e eu disse lá, e eu vou repetir aqui, louvado seja Deus, que por mais que nós fazemos tudo que nós fizermos, louvado seja Deus, para Deus, a partir do momento que nós recebemos a bênção da salvação, a partir do momento que nós, louvado seja Deus, recebemos a bênção da salvação na nossa vida, tudo que nós fizermos para Deus, louvado seja Deus, independente, louvado seja Deus, do que seja, é pouco por aquilo que Deus fez para nós. A gente pode,
louvado seja Deus, ir fazer culto de manhã, de tarde, de noite. A gente pode dar 1 milhão de glórias, a gente pode dar 1 milhão de aleluias, a gente pode, louvado seja Deus, fazer, louvado seja Deus, 1 milhão de coisas na obra. Se a gente tiver condições, a gente pode dar milhões de reais de oferta, mas tudo isso, louvado seja Deus, ainda é pouco pela bênção da salvação. O restante que Deus faz na nossa vida é por misericórdia, é por graça, é por favor imerecido, é por favor imerecido que Deus faz na nossa vida. Aleluia, aleluia. O texto está dizendo, louvado seja Deus, que Jesus vai falar para ele: vai para a tua casa, vai, você já veio para o culto, você já foi abençoado, você já recebeu o seu milagre, agora vai anunciar para os seus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no versículo 19: e Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado em teu favor. Anuncia tudo quanto Deus tem feito a teu favor. Pastor, Deus não tem feito nada. Mentira do diabo. Só o fato de você ter se levantado da tua cama já é um milagre. O fato de você estar respirando é outro milagre. O fato de você estar andando é outro milagre. O fato de você estar, louvado seja Deus, talvez ter o seu trabalho é milagre. O fato, louvado seja Deus, de você, louvado seja Deus, ter, louvado seja Deus, a sua família com saúde, louvado seja Deus, é um milagre. Talvez Deus não agiu na área que você quer, talvez Deus não agiu na área que você está orando, talvez você está pedindo para Deus, mas se você olhar ao redor, tem muito milagre na tua vida, tem muita coisa para você anunciar, porque Jesus, louvado seja Deus, só pelo fato de você estar vivo, louvado seja Deus, já é motivo de você anunciar que Deus ainda é ao teu favor, que Deus ainda é ao teu favor. Aleluia. Quando eu leio esse texto e vejo Jesus falando: vai para a tua casa, anuncia, vai para a tua família. Hoje é um culto de celebração da família. Louvado seja Deus. Eu sempre digo aqui nos finais do culto: você foi abençoado nesse culto? Conte para alguém. E a Bíblia diz que aquele homem, ele volta transformado. Eu imagino ele chegando em casa. Eu imagino, louvado seja Deus, ele passando pelas ruas daquela cidade, e alguém perguntando: quem foi que fez isso? Foi Jesus. Jesus, todo culto que Jesus participa tem milagre. Todo culto, louvado seja Deus, que Jesus participa, a Bíblia diz que Jesus estava, louvado seja Deus, na sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, louvado seja Deus, a Bíblia diz que tinha um homem escondido, louvado seja Deus, atrás de uma coluna, e esse homem tinha, louvado seja Deus, a mão mirrada, a mão ressequida. Segundo a história, muitos dizem que esse homem era um guerreiro. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus chama ele para o meio. Que Jesus chama ele, louvado seja Deus, para o meio. E traz ele, louvado seja Deus, e diz para ele, louvado seja Deus, para ele estender a mão. Jesus, louvado seja Deus, ele nos chama. Jesus, ele nos chama. Jesus, ele nos traz para o meio, para nós nos abençoar. Jesus, ele nos traz, louvado seja Deus, ele estava no culto, louvado seja Deus, era um culto, louvado seja Deus ali, e Jesus agora, quando ele toma a palavra, ele vai chamar aquele homem para o meio. Jesus te chamou para o meio, Jesus te chamou, louvado seja Deus, para louvado seja Deus, para demonstrar um milagre, louvado seja Deus, na sua vida. Muitas daquelas pessoas que estavam na sinagoga, louvado seja Deus, não acreditavam no ministério de Jesus. Muitas daquelas pessoas que estavam naquela sinagoga não acreditavam, louvado seja Deus, no poder de Jesus. Louvado seja Deus, tem gente, louvado seja Deus, que até mesmo muitas vezes está na igreja, que está, louvado seja Deus, que faz parte, louvado seja Deus, de uma igreja, talvez não faça parte da Lion Church, não faça, louvado seja Deus, mas muitas vezes faz parte de outra igreja, mas de outras denominações,
não acredita no milagre que Jesus pode fazer. Eu já disse isso uma vez. Uma certa feita eu estava numa reunião de pastores. E quando eu estava naquela reunião, louvado seja Deus, e foi me dada a palavra, e nós estávamos ali palestrando sobre lei, a igreja e a lei. O assunto era, louvado seja Deus, sobre as pessoas que estavam em situações de pecado e muitas vezes queriam fazer parte da igreja. E nós estávamos falando sobre a discriminação com essas pessoas. Louvado seja Deus aqui. Louvado seja Deus, falando de Lion Church. Pode entrar qualquer pessoa por essa porta. Não importa a forma que ela vai entrar aqui. Não importa a forma que ela vai chegar, louvado seja Deus, nesse lugar. Mas é necessário que nós cremos que Jesus pode transformar essa pessoa. É necessário, louvado seja Deus, que nós acreditamos que pode ser, louvado seja Deus, um ladrão, pode ser uma prostituta, pode ser, louvado seja Deus, uma pessoa, louvado seja Deus, um ladrão do colarinho branco, pode ser, louvado seja Deus, uma pessoa, louvado seja Deus, que não é um ateu, uma toa, louvado seja Deus, pode ser qualquer pessoa. Mas, louvado seja Deus, nós precisamos acreditar na transformação que Jesus pode fazer. Eu disse para aqueles pastores naquele dia, eu falei, se nós, louvado seja Deus, não acreditarmos que Jesus ainda transforma, se nós não acreditarmos que Jesus ainda faz, que Jesus ainda salva, nós precisamos fechar a porta das nossas igrejas, nós precisamos fechar as nossas Bíblias e parar de pregar. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite: Jesus ainda faz, Jesus ainda transforma, Jesus ainda chama para o meio, Jesus ainda está chamando nos dias de hoje. Louvado seja Deus, e Ele tira, louvado seja Deus, do pior, louvado seja Deus, lugar. Ele tira, louvado seja Deus, por mais escondido que esteja, Jesus ainda suscita, Jesus ainda traz, louvado seja Deus, para o meio, louvado seja Deus, e transforma. A Bíblia diz que aquele homem, louvado seja Deus, Jesus fala para ele: estenda a mão. E quando aquele homem estende a mão, louvado seja Deus, a Bíblia diz que a mão daquele homem volta ao normal, que a mão daquele homem, louvado seja Deus, que aquele homem agora ele ia poder segurar a espada, agora ele ia poder, louvado seja Deus, fazer os seus afazeres, ele não ia ser mais uma pessoa, louvado seja Deus, discriminada. E eu quero dizer para você nessa noite: se você atender o chamado de Jesus, se você atender o chamado do Senhor, louvado seja Deus, quando Ele disser, louvado seja Deus, e se você estender a mão, eu não posso, louvado seja Deus, se eu pegar uma pessoa, louvado seja Deus, ajudar uma pessoa se ela não estender a mão. Eu me lembro de uma cena de um filme que eu assisti, louvado seja Deus, que uma pessoa, ela estava pendurada por um galho, e ela agarrou naquele galho, louvado seja Deus, com muita força. E veio a outra pessoa e falou para ela assim: me dá uma mão. Ela: mas se eu soltar do galho eu caio, se eu soltar do galho eu caio, louvado seja Deus. E aí, louvado seja Deus, aquela pessoa, ela resistiu e estendeu a mão para o outro que estava querendo ajudar. O galho arrebentou, ela caiu na ribanceira e morreu. Jesus, na sua palavra, Ele vai dizer assim: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Mas eu não posso segurar na mão da avó, louvado seja Deus, se ela não estender a mão para mim. Eu não posso dar a paz do Senhor para a Stephanie se a Stephanie não estender a mão para me segurar. É a mesma coisa, sou eu e você na presença de Deus. Deus não pode fazer nada se você não estender a mão para Ele tomar você pela tua mão. Louvado seja Deus, e te ajudar, e te esforçar. Tem uma linguagem que diz assim: eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te esforço. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Deus, Ele está falando ao meu e ao seu coração, e Ele está dizendo: eu te tomo pela tua mão direita, eu te tomo, eu te ajudo. Estende a
ajudar, mas se você precisa estender a mão para Ele, vem para o meio. E aquele homem sai daquele culto com a mão restaurada. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que você pode sair aqui desse culto, seja com qual for a sua debilidade, ser restaurado em nome de Jesus. Você pode sair, louvado seja Deus, daqui nessa noite, louvado seja Deus, com a tua vida restaurada, em seja qual for a área for, se você acreditar em Jesus. Lá em João capítulo 5, nós vamos encontrar, louvado seja Deus, um homem, louvado seja Deus, lá, louvado seja Deus, era como se fosse uma igreja, era um lugar, louvado seja Deus, cheio de alpenes, era um lugar, louvado seja Deus, onde tinha um monte de pessoas com problemas, onde tinha um monte de pessoas enfermas, diz a Bíblia. E ali, louvado seja Deus, o costume, a situação dizia que aquela pessoa que descesse na água naquele tanque, aquela pessoa que descesse na água naquele tanque, louvado seja Deus, ela era curada. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi para aquele culto, ou para aquele local, aonde as pessoas estavam ali, louvado seja Deus, esperando o mover das águas dos anjos, do anjo. E a Bíblia diz que Jesus foi para aquele lugar. E o texto diz, louvado seja Deus, que Jesus, ele vai chegar naquele culto, ou naquele lugar, louvado seja Deus, e ele vai direto para falar com um homem. A Bíblia diz que ele chega lá, e esse homem, louvado seja Deus, é um paralítico, um coxo que está há 38 anos naquela situação. E o texto sagrado vai dizer que Jesus vai perguntar para ele: você quer ser curado? Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Jesus, louvado seja Deus, ele não está perguntando qual é o seu problema, qual é a situação que você está vivendo. Pastor, eu sou aprisionado. Jesus, você quer ser liberto? Pastor, eu sou, louvado seja Deus, uma pessoa, louvado seja Deus, que estou vivendo um momento, louvado seja Deus, de depressão, de opressão. Jesus está perguntando para você: você quer ser liberto? Eu estou falando isso não só para nós que estamos reunidos aqui no templo, mas tem pessoas que estão assistindo essa live agora. Jesus, ele não está perguntando qual é o tamanho do seu problema, qual é a dificuldade do seu problema, qual é a situação do seu problema. Não, Jesus, ele está perguntando se você quer solução para o seu problema. A Bíblia diz que aquele homem, louvado seja Deus, ele ao invés, louvado seja Deus, de responder sim, eu quero, sim, eu sou necessitado dessa solução, aquele homem começa a reclamar. Aquele homem começa a murmurar, ele começa a dizer: olha, Senhor, é verdade, eu preciso, mas olha, quem me traz me abandona aqui. Louvado seja Deus, não tem ninguém que me ajude até me levar ao tanque quando acontece um movimento. Quando acontece, Jesus não está perguntando se não tem ninguém para te ajudar. Jesus não está te perguntando se não tem ninguém, louvado seja Deus, para fazer algo por você. Jesus está perguntando assim: ei, você quer a bênção? Você quer a vitória? Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Louvado seja Deus. Não importa o grau da dificuldade, não importa quão sozinho você esteja, mas eu quero dizer para você: o Deus o qual nós servimos, louvado seja Deus, ele é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida. Aí, louvado seja Deus, uma certa feita eu conversando com uma pessoa que ela não cria muito em Deus, e ela me perguntou o seguinte: quão poderoso é o seu Deus? E eu, louvado seja Deus, peguei e citei e respondi para ele, louvado seja Deus, com um versículo bíblico que diz: aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não viram, louvado seja Deus, é aquilo que não chegou ao coração do homem. Louvado seja Deus, é o que Deus vai fazer por mim e por você. Louvado
Louvado seja Deus, é dessa maneira. Louvado seja Deus, porque louvado seja Deus, o que Deus pode fazer, porque Deus é poderoso para fazer, louvado seja Deus, aquilo que nenhum cientista ainda descobriu. Deus é poderoso para fazer, louvado seja Deus, aquilo que nenhum médico, louvado seja Deus, pode fazer. Deus é poderoso, louvado seja Deus, para fazer. Deus, louvado seja Deus, Ele é poderoso para fazer o que ninguém pode fazer por você. Louvado seja Deus, é aquilo que os teus olhos ainda não viram, aquilo que os teus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não está ainda, talvez, no seu coração. É o que Deus vai fazer. Porque Deus ainda é o Deus que opera, que faz o impossível. Olha o que o texto vai dizer. Aquele homem estava lá há 38 anos. Muita gente, louvado seja Deus, fala: já passou o tempo. Já, louvado seja Deus, já foi o tempo. Não, louvado seja Deus, para Deus não existe barreira do tempo. Para Deus não existe, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, eu já estou de idade, eu não preciso de mais nada. Não, louvado seja Deus, Deus Ele conhece. Sabe, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, louvado seja Deus, é que Ele pode realizar sobre a tua vida. Ele pode realizar, louvado seja Deus, ainda, independente que você já está esperando. Eu ouço isso desde que eu nasci. Eu ouço isso, louvado seja Deus, desde meus 5, meus 10 anos. Não, louvado seja Deus, para Deus, louvado seja Deus, promessa não tem prazo de validade. Quando nós olhamos para a palavra e vemos aquele homem reclamando, mas Jesus dizendo para ele: levanta, pega a tua cama e anda. Levanta, pega a tua cama e anda. Deus é tão misericordioso que até em meio às suas murmurações, muitas vezes Deus te abençoa. Mas a primeira ordem de Jesus para aquele homem foi: levanta, pega a tua cama e anda. Aí o texto continua contando lá em João capítulo 5, que quando ele sai daquele culto, louvado seja Deus, com a cama debaixo do braço ou sobre os seus ombros, louvado seja Deus, vai vir alguém, louvado seja Deus, e vai dizer assim, louvado seja Deus, para ele: ei, mas por que você está carregando essa cama? Aí ele vai dizer: aquele que me curou. O texto deixa bem claro, e ele não sabia quem era Jesus, mas ele disse: aquele quem me curou, louvado seja Deus, disse: levanta, pega a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Louvado seja Deus, que se você acreditar, se você obedecer o que Ele está falando, louvado seja Deus, você vai sair e alguém vai olhar para você e vai dizer: ei, louvado seja Deus, mas e aquele problema? Louvado seja Deus, aquele que me curou, aquele que me libertou, aquele que é poderoso, fez um milagre na minha vida, e hoje eu sou um testemunho na presença de Deus. Depois de um culto com Jesus, irmão, e eu posso afirmar, Ele está presente aqui nessa noite. Depois de um culto com Jesus, é impossível você sair sem o seu milagre, a não ser que você creia, você não creia. Eu vou terminar aqui, mas eu vou dizer algo para você. Lembra do moço rico? A Bíblia diz que o moço rico chega para Jesus e diz: Senhor, como é que eu faço para ser salvo? E aquele moço está lá no culto e ele pergunta para Jesus: Jesus, como é que eu faço para ser salvo? E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: faz o seguinte, vende tudo que você tem, reparte aos pobres e vem e segue. Sabe o que o texto vai dizer? Que aquele moço se entristeceu. Eu termino aqui, louvado seja Deus, dizendo para você nessa noite, louvado seja Deus, que Deus, louvado seja Deus, Ele não vai pegar ninguém pela mão, ou não vai pegar ninguém a laço. Não, Ele vai fazer assim. Ele vai dizer: vem a mim. Você quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Deus, Ele não vai pegar ninguém a laço.
Ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai te obrigar a nada. Você não é obrigado a nada, você não é forçado a nada por Deus. Deus, ele não te força. Tudo que você faz para Deus é voluntário. Mas se você, louvado seja Deus, mas a resposta de Deus vai ser, louvado seja Deus, de acordo com a sua atitude perante Ele. Vai, vende tudo que você tem, jovem. Louvado seja Deus, distribui aos pobres e volta para me seguir. Porque, louvado seja Deus, para nós seguirmos Jesus, para nós sermos um discípulo de Jesus, nós precisamos muitas vezes despir de muitas coisas. Eu preguei aqui, louvado seja Deus, no culto passado. Se você ainda não viu essa mensagem, está lá, louvado seja Deus, no Face da igreja ou no canal do YouTube. Louvado seja Deus. Por que Deus nos poda? Por que Deus, louvado seja Deus, ele vai nos podar? Por que Deus, louvado seja Deus? Porque Deus, ele quer que nós frutificamos. E tem coisas na nossa vida que Deus precisa tirar. Aquele jovem Jesus, ele já conhecia o coração daquele jovem, e ele sabia que ele não podia ter as duas coisas, que ele não podia ter dinheiro, e que ele não podia, porque com o dinheiro ele não iria permitir que ele seguisse Jesus. Deus conhece o teu coração. Deus, ele sabe, louvado seja Deus, que deu um milagre que você está precisando nesse culto. Deus, ele sabe o que você está precisando, o que você está pedindo para Ele. Mas tem coisas que Deus ainda não fez na sua vida, porque como aquele jovem, louvado seja Deus, ele sai daquele culto entristecido, porque louvado seja Deus, aquilo que Jesus estava pedindo para ele fazer, ele podia fazer tranquilamente. Porque existem duas coisas. Tem coisas que é eu que tenho que tirar da minha vida. Tem coisas que é eu que tenho que deixar. E tem coisas que Deus, ele vai vir com a tesourinha dele e vai arrancar. Tem coisas que Deus, louvado seja Deus, ele vem com a tesourinha dele e ele começa a podar. Mas tem coisas, louvado seja Deus, que é eu e você que temos que deixar. Tem coisas que é eu e você, louvado seja Deus, que temos que tirar da nossa vida. Ah, irmão, quando nós fazemos isso, quando nós, louvado seja Deus, aí você vai ver, depois desse culto com Jesus, que você decide ouvir a voz dele. Aquele jovem até ouviu, mas não obedeceu. Ele sai entristecido. Louvado seja Deus, e vai embora. Eu quero que você saia desse culto alegre nessa noite. Eu quero que você saia daqui, louvado seja Deus, decidido, louvado seja Deus, e saia daqui cumprindo 1 Coríntios 11, 28, parte A. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é que você, louvado seja Deus, precisa fazer para que Deus possa operar um milagre na sua vida? Talvez o que é que Jesus está pedindo para você? Tem pessoas, louvado seja Deus, que querem servir Jesus, mas não querem deixar os maus hábitos. Tem pessoas que até querem seguir Jesus, mas as suas prioridades, louvado seja Deus, muitas as coisas que ela tem, ou que ele tem como prioridade, louvado seja Deus, louvado seja Deus, estão acima de Jesus ainda. Louvado seja Deus, mas Jesus precisa ser a prioridade na tua vida. Jesus precisa ser a prioridade na sua história. Jesus, ele precisa ser prioridade. Louvado seja Deus, porque aí quando Jesus, ele for prioridade, quando o reino foi a sua primeira opção, quando o reino for a sua primeira opção, aleluia, quando o reino for a sua primeira opção, eu quero declarar sobre a tua vida, louvado seja Deus, que depois do culto vai ser só vitória, que depois do culto vai ser só bênção, que depois do culto, louvado seja Deus, as coisas vão mudar na sua história. Porque senão, louvado seja Deus, vai ser só culto, um culto após o outro. Louvado seja Deus, mas louvado seja Deus, o reino precisa ser a minha e a sua prioridade. Porque todos os milagres que eu relatei aqui, louvado seja Deus, aquele homem, louvado seja Deus, lá na primeira passagem que eu citei,
A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o reino se tornou para ele a prioridade. Senhor, eu quero ir com o Senhor. O homem, o paralítico de João capítulo 5, louvado seja Deus, ele estava carregando a cama num dia que ele não podia carregar nada, porque diz a palavra do Senhor que era sábado, mas a prioridade dele foi obedecer o que aquele que curou ele falou para ele. Olha a diferença para o jovem rico. Isso eu não posso, Senhor. Isso para mim não dá. Isso eu não posso fazer. Não, você pode fazer quando você colocar o reino como sua prioridade. Quando você buscar o reino, louvado seja Deus, é como Jesus disse para Maria. Louvado seja Deus, melhor, disse para Marta em relação a Maria. Louvado seja Deus, você escolheu a melhor parte, que é ouvir as minhas palavras, que é estar, ela escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte, que é estar na presença de Deus. Escolha a melhor parte, que é estar glorificando a Deus, que é estar fazendo a vontade de Deus. Ah, pastor, mas tem coisas que para mim, louvado seja Deus, não, que parece ser mais importante. Enquanto qualquer outra coisa for mais importante para mim ou para você, louvado seja Deus, do que o reino, do que a presença de Deus, do que as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Um milagre não vai acontecer na sua vida depois do culto. Mas a minha oração nessa noite, louvado seja Deus, é que você e eu saímos daqui dizendo: a minha prioridade é o reino. Eu vou servir a Jesus. Eu vou, louvado seja Deus, fazer tudo que é necessário, louvado seja Deus, para estar na presença de Jesus. A minha prioridade vai ser estar como Maria, louvado seja Deus, assentado aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Aí vai se cumprir a parte B do versículo. Vai se cumprir a parte B do versículo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir. Nós estamos, louvado seja Deus, em poucas pessoas, mas a palma pode ser mais forte. A palma, louvado seja Deus, a palma pode ser mais forte. Louvado seja Deus, porque louvado seja Deus, a minha prioridade é o reino.